Amém. Graças e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor. Aleluias. Peço que os irmãos abram a Bíblia em 2 Crônicas 15. 2 Crônicas 15, 2. Amém? Diz assim: E ele saiu para se encontrar com Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e toda Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estiveres com ele. E se vós o buscardes, ele será encontrado por vós, mas se vós o abandonastes, ele vos abandonará. Amém. Só até aqui por enquanto. Aleluia. Eu fiquei pensando muito sobre aquilo que Deus colocaria no meu coração essa noite. E ao decorrer da semana, Deus foi trabalhando no meu coração com algumas situações, com alguns acontecimentos. E a gente vê como que o Espírito Santo de Deus, tudo que Ele faz, tudo que Ele começa tem sempre um complemento, tudo tem um processo, um propósito, um sentido. E por conta dessas coisas eu vejo quanto que Deus é maravilhoso e quanto que Deus é organizado. Tanto que quando o pastor abriu o culto aqui, ele começou a falar de Davi. E essa palavra também tem a ver com ele, também tem a ver com o fato dele estar ali diante do Senhor continuamente. E a gente vê que Deus, tudo com Deus tem uma ordem, né? Tudo com Deus está tudo bem encaixadinho, é tudo muito bem alinhado, porque Deus é fiel. Aqui a gente vê a mensagem que foi entregue ao povo, aos líderes, né? O Senhor estará convosco, enquanto vós estiveres com ele. O pastor falou de Saul, o pastor falou de Davi, e eu creio que todos aqui conhecem a história de ambos, e nós sabemos o quanto que era precioso para Saul o trono, e quanto era precioso para Davi o reino não, a presença do Senhor. Deus era muito precioso para Davi, a presença de Deus sempre foi presente na vida de Davi. Antes mesmo de Davi ser alguém muito conhecido, alguém de grande influência, alguém que teria muitas histórias para contar, antes mesmo disso, o maior tesouro de Davi era Deus. A gente imagina Davi vivendo no seu dia a dia, onde ele tinha que cuidar das ovelhas, onde haviam perigos como ursos, leões, talvez ladrões também, ladrões de ovelha, e ainda assim, o que ele tinha de mais precioso era o Senhor. Ele tinha a harpa dele, e ele louvava a Deus, ele entoava louvores ao Senhor, e como o pastor disse, o maior sonho dele, o maior desejo dele de vida, era entregar algo para alguém que é eterno, alguém que já é todo poderoso, alguém que provavelmente tem tudo que poderia gostar de ter, que é o nosso Deus. Às vezes a gente para e pensa assim, né? Nossa, como é difícil a gente dar um presente de aniversário para uma pessoa rica, uma pessoa que tem tudo. A pessoa te convida para a festa dela e você pensa, meu Deus, o que eu vou comprar? O que eu vou fazer? Como é presentear alguém que tem praticamente tudo que é material? E ainda assim, Deus, em todo o seu complemento, em toda a sua granditude, Deus sendo perfeito, Deus sendo inimaginável para as nossas mentes, o desejo de Davi era criar um lugar para adorar o Senhor, uma casa, que ali a presença do Senhor habitasse. Tudo que ele tinha de mais precioso. Davi, ele não olhava para o fato de ele estar ali numa posição baixa, cuidando de ovelhas. Davi, ele não estava se importando pelo fato de todos os irmãos dele estarem numa situação melhor do que ele gostaria de estar. Davi não se importava porque todo dia ele acordava, provavelmente tomava um banho, comia, saía todo cheiroso e voltava para casa fedendo a ovelha, fedendo ao campo, a esterco. Esse era o dia a dia de Davi. E ainda assim, ele encontrava forças para adorar o Senhor. Ele encontrava dentro do coração dele o desejo de ter um lugar para que o nome do Senhor fosse glorificado. Alguém que à vista dos outros podia ter tão pouco. Normalmente a gente vê muita gente que deu a volta por cima, né? Pessoas que tiveram sua origem humilde, passaram dificuldades, passaram humilhações e desejavam sempre ter mais dinheiro para poder mudar de vida. Não que isso seja errado, mas o desejo de Davi era que a casa do Senhor fosse fundada, que a casa do Senhor viesse a existir. Provavelmente ali que a arca do Senhor estivesse num ambiente muito melhor do que uma tenda ou esquecido em alguma casa por aí. Esse era o desejo dele. E a gente vê o quanto que Davi andava com Deus. E eu creio que um dos maiores problemas para quem está há certo tempo caminhando com Deus, ou muitas vezes uma das perguntas que as pessoas do mundo mais fazem, se Deus vê, por que Deus permite? Se Deus sabe que eu passo por isso, por que essas coisas estão acontecendo? Por que Ele permite que as coisas estejam como elas estão? Aqui,
Em 2 Crônicas 15:2, ele fala que quando a gente está com Deus, Deus ele está conosco. O problema, preste atenção, o problema é que muitas vezes a gente olha e pensa assim, se Deus vê, por que ele não faz alguma coisa? Existem maldades no mundo todo, maldades horríveis, coisas abomináveis sendo feitas por pessoas, coisas horríveis, traições, assassinatos e tudo quanto crime perverso você pode imaginar. E Deus vê todas essas coisas. Deus também vê você passando por aflições, dificuldade financeira, problemas na família, problema de saúde. Deus vê tudo isso, porque Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente. Deus vê tudo. O que acontece é que estar vendo é diferente de estar ao seu lado. É muito diferente o fato de Deus ver e Deus estar andando com você. Ele vê, mas estar andando com você é diferente. A gente fala, Senhor, onde está a sua justiça? Se o Senhor é tão bom, por que tem tanta maldade à minha volta? Se o Senhor é tão bom, se o Senhor é tão justo, se o Senhor me ama tanto, por que essas coisas estão acontecendo? Por que nada toma um jeito? Por que nada toma um rumo? Por que nada se conserta? Talvez, sem perceber, você está vivendo dessa forma. Você está cobrando de Deus um algo, mas você não anda com Deus, para que Ele possa andar com você. Se a gente for aqui analisar, eu separei 3 versículos, não precisa abrir. Em 1 Samuel 18:14 diz assim: E prosperava Davi em todos os seus caminhos, porque o Senhor era com ele. 2 Samuel 5:10. E Davi se tornava cada vez mais poderoso, porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. 1 Samuel 18:12. E Saul temia a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. A gente vê aqui o tempo inteiro que Deus era com Davi, que Deus era com Davi, que Deus era com Davi. Por quê? Porque Davi era com Deus. Antes mesmo de ter um destaque, antes mesmo de estar numa cadeira melhor, antes mesmo dele estar ali num lugar onde todos poderiam vê-lo e temê-lo e respeitá-lo pelo seu poder e por tudo que Deus fez com ele, Davi já era com Deus. Davi sempre foi com Deus. A gente vê as pessoas que nós amamos e nós desejamos que o Senhor esteja com elas. A gente fala, vai com Deus, que Deus esteja com você. Mas a gente não para pensar se aquela pessoa está com Deus. Tudo isso tem uma grande diferença, por mais que se camufle no dia a dia de palavras vãs e perdidas, repetitivas, que nós fazemos todos os dias. Entenda que tem uma grande diferença de Deus ver o que está acontecendo com você e Deus estar andando com você. Tem muita diferença. Se a gente não consegue perceber essa pequena diferença, essa pequena inclinação, a gente se torna muito bobo. A gente se torna muito tolo. Porque a gente fica naquela cobrança com Deus, mas nós não estamos com Ele. Não que de alguma forma a gente possa cobrar a Deus, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente não anda com Deus muitas vezes e a gente quer a mão de Deus nessas coisas. A gente não está ali seguindo os simples mandamentos, os simples ensinamentos bíblicos. A gente acaba ficando distante desses ensinamentos. E ainda assim a gente pede para Deus, a gente cobra a Deus, muitas vezes a gente até se irrita. Nosso coração se entristece com Ele. Por que isso aqui não dá um jeito? Não estou dizendo que você não tem que orar pela sua família. Mas algumas vezes acontecem coisas ruins com as pessoas da nossa família. A gente fala, Deus, eu estou com o Senhor, eu estou te buscando, eu estou orando pelaquela pessoa, porque aquilo aconteceu com aquela pessoa. Porque por mais que você esteja orando, aquela pessoa não anda com Deus, você anda. Não estou dizendo que você não deve orar, você deve orar pela sua família, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus possa fazer alguma coisa na vida daquela pessoa, e Ele faz. Mas não ache estranho se algumas coisas aconteçam na sua vida ou na vida de pessoas que não estão andando com Deus. Andar com Deus faz toda a diferença. Andar com Deus faz você acordar, olhar para o céu e por mais que esteja chuvoso, por mais que esteja um dia escuro, por mais que falte energia como faltou esses dias, você tenha plena certeza que Ele está com você. A forma que você olha para o céu, para os pássaros, para os carros, para as pessoas, para as casas é totalmente diferente. Eu me lembro quando eu tinha depressão e eu saía e eu achava que simplesmente o ato de eu estar andando, o ato de eu estar existindo, de eu estar fazendo alguma coisa, era inútil. Mas quando Jesus me curou da depressão e eu comecei a andar com Ele, os mesmos dias, para mim, se tornaram muito melhores. O céu era mais bonito, eu tinha mais paciência, as pessoas pareciam mais gentis. Por quê? Porque Jesus, Ele muda a sua forma de pensar. Deus, Ele vai trabalhando no nosso coração e a gente acaba olhando para as coisas de uma forma diferente, incluindo para nós mesmos. Para as pessoas à nossa volta. Você já não se enfurece tanto com certas coisas, porque Deus anda com você, porque Deus está com você, porque continuamente você está sendo tocado, continuamente você está sendo colocado numa atmosfera na qual Ele está presente, e onde Jesus está presente, tudo é diferente, tudo muda, tudo muda. Eu estava pensando esses dias,
Eu já vi tanto testemunho de pastores dizendo que foram até lugares que antes eram feitos rituais, que ali havia feito magia, macumbaria, coisas horríveis haviam sido feitas nesses lugares. E ainda assim, quando tudo aquilo muda, quando há um reboliço, quando desistem daquilo, uma das primeiras coisas que acontece é alguém tocar um louvor. É a primeira coisa. O pastor já deu testemunho aqui que muitas vezes ele foi em um lugar que ali era um centro de macumba e se desfizeram tudo, quebraram tudo. E ali, enquanto as imagens, os trabalhos estavam sendo queimados, os louvores foram entoados. Porque nada se permanece igual quando Deus está no negócio. Quando Deus entra no jogo, tudo muda. Deus é como se fosse aquele grande jogador de futebol que entra no segundo tempo e de repente todo mundo fica mais feliz, fica mais confiante, porque sabe que o resultado vai ser mudado, porque aquela pessoa faz a diferença. Assim é Deus. Deus é o melhor do seu time, você pode ter certeza. E ele sempre tem que estar escalado. Jesus, ele tem o poder de alterar o jogo, de mudar tudo. É aquilo que estava caminhando para algo tão ruim, a simples presença dele naquela situação, na sua vida, no seu dia a dia, faz toda a diferença. E não apenas isso, a gente sabe que as pessoas viam Deus em Davi. Davi foi chamado para tocar harpa para Saul, quando Saul estava com problemas com aquele espírito. E a gente vê que falaram muito bem de Davi, que ele tinha boa aparência, que ele era um bom moço, que ele era forte, que ele era talentoso. E aquilo era Deus brilhando sobre ele. Igual aquele louvor que diz que não vejam a minha face, mas vejam a tua face em mim. A partir do momento que você tem Jesus, você é alguém diferente, porque você anda com Ele. Davi andava com Deus. A todo instante nós desejamos que Deus ande conosco, mas e aí, você tem andado com Deus? Você tem andado mesmo com Ele? Você tem buscado Ele? É muito mais fácil você ficar culpando Deus. Você é onisciente, você é onipotente, você é tudo. Então por que você não resolve essa situação? É muito fácil cobrar algo de alguém que pode fazer quando você não faz nada. É muito fácil você querer ficar estagnado, você querer ficar sentado esperando milagres, esperando uma mudança. Você querer esperar algo grande que Deus venha a fazer, porque Ele pode fazer, mas você não anda com Ele. E não é assim que funciona. Deus é misericordioso, Deus ele derrama a graça dele sobre nós. Mas não se pode andar de qualquer jeito. Não se pode ignorar as coisas que têm acontecido à nossa volta. Os sinais que estão ocorrendo, as coisas, as catástrofes, tudo que tem ocorrido. E a gente sabe que aquele que anda com Deus, ele tem algo diferente. Ele tem algo que toca, ele tem algo que cativa. Ele tem algo que muda ele mesmo. Ele mesmo se olha no espelho e não se reconhece. Eu já falei isso aqui uma vez, mas toda vez que eu acordo de manhã, eu estou levando a minha irmã para o trabalho, e enquanto ela está se arrumando, eu fico olhando no Facebook, eu vou direto nas lembranças. E lá fica mostrando coisas que eu postei há 3, 4, 10 anos atrás. E eu fico olhando, e muitas vezes quando eu vejo aquelas publicações, eu lembro exatamente do que eu estava pensando no dia. Eu lembro exatamente o que eu fiz naquele dia. E eu olho e eu penso, meu Deus, como eu sou diferente daquela pessoa que eu era. Às vezes eu vejo que eu postei coisas, até coisas que um crente não deveria postar, e eu olho e sinto vergonha. Eu fico, meu Deus, olha o que eu postava. Olha o que eu dizia, olha a opinião que eu tinha. E eu tinha tanto orgulho disso. E hoje eu olho, eu sinto vergonha, eu fico até sentindo uma propensão para apagar aquilo. Mas eu deixo lá porque ajuda a me lembrar de onde Deus me tirou. Porque quando eu olho para as coisas antigas que eu postava, que eu gostava, que eu falava, eu olho e consigo ver como se fosse um espelho, o antigo eu e o eu que eu sou agora em Cristo Jesus. E tudo é diferente porque eu ando com Jesus. Tudo se faz novo todos os dias quando você anda com Jesus. Eu vi uma pastora dizendo esses dias, uma pastora dos Estados Unidos, eu até mandei para a pastora também, ela diz que normalmente a gente levanta de manhã cedo, a gente vai para o banheiro, faz o que tem que fazer, come alguma coisa e sai. Mas experimente na hora que você acordar, você dobrar os seus joelhos e profetizar em nome de Jesus que algo bom vai acontecer com você. E que algo bom vai acontecer através de você. Nós temos que entender que todos os dias, o simples fato de você estar dormindo tranquilamente já é uma dádiva do Senhor, porque Ele está com você. Todos os dias é possível viver algo maravilhoso com Jesus. E o que separou Davi de algo tão maravilhoso? De um testemunho, de uma vitória sobre um gigante. A gente vê que o pai dele mandou levar suprimentos para os irmãos e para ele perguntar como as coisas estavam indo. E quando ele chegou lá, ele viu o gigante, ele sentiu aquele incômodo, porque ele falou, não é possível que o exército do Deus vivo está sendo amedrontado por um filisteu incircunciso. Como pode? Porque quando a gente tem Deus no nosso coração, a gente não aceita a coisa errada. Quando a gente tem Deus no nosso coração, a gente se revolta. É uma revolta santa. É algo que a gente olha e a gente fala, não pode ficar assim. Eu não aceito isso.
Não é permitido isso na minha casa, na minha vida, na minha família. Eu não permito. E aí você toma uma posição. Hoje, pode até não haver gigantes físicos para a gente enfrentar, mas sempre vão existir gigantes espirituais. E o tanto que você anda com Deus vai determinar se você vai ter vitória ou não. Todos os dias que você andar com Jesus, você pode até não esperar, mas todos os dias andando com Jesus tem uma grande probabilidade de você ter uma grande vitória. A gente vê que Davi, ele estava lá e ele se ofereceu para lutar. Desacreditaram dele, acharam que ele iria para morrer, mas ele foi o único que teve coragem de ir. E muitas vezes, estando com Deus, é tudo o que você precisa. Você pode até não precisar da probabilidade ao seu lado, ainda que ela seja muito contraditória, mas Jesus estando com você, a sua chance de vencer é 100%. Deus nos dá vitória, continuamente Ele vai continuar nos dando vitória, porque nós andamos com Ele. A gente tem que entender que Davi, por andar com Jesus, foi colocado uma expectativa nele. Foi colocada uma expectativa em Davi. Vai lá, leva essa carroça com suprimentos, ele entrega lá para os seus irmãos e pega informações sobre a guerra. Essa era a expectativa sobre Davi. Davi foi sobre essa expectativa. Mas quando ele voltou para casa, imagina quando descobriram que ele havia matado um gigante. Imagina quando a família descobriu que jogaram uma expectativa sobre ele, e a expectativa que ele saiu foi muito maior. Deram a expectativa para ele, vai lá e leva a carroça, mas ele voltou com a expectativa, pai, eu matei o gigante. Vai lá e leva comida para os seus irmãos, pai, eu libertei o povo de Israel do açoite dos filisteus. Essa é a vitória que Jesus tem para nós, todos os dias. Coisas incríveis podem acontecer com você do nada. Quantas vezes aqui no final do culto vem alguém dar um testemunho e diz assim, eu não tinha nada, eu não tinha probabilidade, não tinha o que eu fazer, eu não tinha nem o preparo, eu não tinha como aquilo acontecer. E por Deus as coisas acontecem, as vitórias são ganhas. Tudo o que separa você de uma vitória é o simples andar com Deus, é o simples caminhar com Deus de todos os dias, é a comunhão aqui com os irmãos. Eu me lembro que na segunda-feira que faltou energia aqui na oração, eu lembro que na hora que eu virei a esquina ali, depois que eu passei da praça, eu olhei e vi tudo escuro, não dava nem para ver a curva. Aí eu olhei e pensei, meu Deus, tudo escuro, né? É a primeira coisa que a gente pensa, nossa, assalto, ladrão, né? Qualquer coisa aqui, não sei. Cada carro que passava eu ficava olhando assim, eu falei, nossa, pode ser qualquer um, pode ser qualquer coisa. Mas eu lembrei da passagem, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu falei, Jesus, eu estou indo para a igreja, eu estou com o celular dentro da Bíblia, se vir me roubar eu falo que é só minha Bíblia aqui, faço assim, de lado ele não vai ver, então não vai ter problema nenhum, estou indo para sua casa. E conforme eu fui andando, o medo foi passando, eu falei, quer saber? Roubar, roubou, eu tenho um propósito do Senhor, estou andando nos caminhos do Senhor, então amém. E na hora que eu fui descendo a rua, por mais que lá atrás eu tinha pensado, não, acho que eu vou dar a volta pelo outro lado, que é mais claro. Eu não, peguei e fui pelo escuro mesmo. Na hora que eu estava descendo a rua, veio dois garotos assim de frente comigo, e na hora que eles me viram de longe, eles atravessaram a rua. Aí eu olhei e pensei assim, poxa, acho que no lugar deles eu faria a mesma coisa, né? Eu não sei quem são eles não sabem quem eu sou. E na hora que eles atravessaram a rua, eles olharam para minha mão e viram que eu estava com a Bíblia embaixo do braço. Eles olharam assim, falou, rapaz, você viu esse menino? Aí eu já parei e fiquei prestando atenção, né? Eu falei, acho que eles vão me zoar, né? Vão me sacanear alguma coisa. E aí um pegou e disse assim, você viu aquele cara ali? Tô vendo. Você viu a Bíblia embaixo do braço dele? Eu vi. Nossa, faltando energia, plena segunda-feira à noite, ele tá indo para a igreja. Aí ele falou assim, parça, esse menino aí é crente. E eu olhei para aquilo e eu fiquei raciocinando, e aquilo ficou na minha cabeça. Muitas vezes, a gente sai de casa, tá tudo iluminado, como tá hoje. Muitas vezes a gente sai de casa pensando nos problemas que a gente está. A gente pensa na situação que a gente está vivendo. A gente fica ali fazendo um reboliço de tudo que tem acontecido. A gente vai mascando isso na nossa mente. E o que acontece? A gente não consegue ver que tem uma multidão de pessoas vendo o que a gente está fazendo. Tem muita gente que sabe de todos os seus problemas. E mesmo assim vê você indo para a igreja. Mas você não percebe isso. Você não percebe que está sendo forte. Você não percebe que tem uma multidão de pessoas vendo você ser fiel mesmo com seus problemas. E naquela segunda-feira ali à noite, sem energia, eles viram que mesmo com todas aquelas situações, eu estava indo para a casa do Senhor. E Deus falou para mim, qual que é a diferença dessa noite que falaram para você e que está tudo escuro das outras noites que você veio da mesma forma? Eu falei, Senhor, não tem diferença nenhuma. Ele falou, exatamente, não tem diferença. Porque a partir do momento que Deus anda com você, as pessoas veem. A única diferença é que aqueles garotos não deixaram só na mente, eles deixaram vir a boca, né? Começaram a falar. Mas a verdade é que todo mundo pensa isso de você. Toda vez na segunda-feira, na quarta, no domingo, que você sai de casa, seja a pé ou no carro,
Todo mundo que já tem o costume de ver você no mesmo horário sabe exatamente para onde você está indo, porque você está com a Bíblia embaixo do braço, porque você está bem vestido, porque você está com a roupa, vamos dizer assim, né, a roupa que normalmente o crente que usa. Todo mundo vê com quem você está andando, porque o mundo sabe, por mais que o mundo tire sarro, por mais que o mundo diga que nunca vai ser crente, que não quer saber de nada, quando a gente está andando com a Bíblia embaixo do braço, é essa a mensagem que a gente passa para o mundo: eu ando com Deus. Porque se não fosse assim, o mundo não ia cobrar o crente tanto quanto ele cobra. Porque qualquer coisinha que o crente faz, até algo que não é pecado, já viram para você e vão falar assim: mas você não é crente? Mas você não é evangélico? Mas você não é da igreja? Você pode comer isso? Você não é crente? Você pode ouvir isso? Você não é crente? Porque o mundo sabe exatamente como o povo que anda com Deus deve andar. E se eles simplesmente vendo uma Bíblia embaixo do seu braço, sabem que você anda com Deus, por que você esquece disso? Que deve andar com Deus, ou que você já anda com Deus? Deus está com você todos os dias. Deus trabalha na sua vida todos os dias. Por mais que constantemente você possa dizer, porque acho que eu creio que todo mundo já passou por isso: Jesus, por quê? Jesus, por quê? Por que todo esse processo? Por que todo esse processo? Porque tudo tem um propósito. Não tem nada que Deus faça à toa, nada que Ele faça pela metade, nada que seja tão simples ou tão pequeno. É igual dizimar e ofertar. Você dá algo tão pequeno e Ele dá tantas vezes mais. Você se esforça para dar algo que você pensa que é tão bobo, que é tão vazio, que é tão sem sentido, que você vê: Senhor, o Senhor tem tudo. O Senhor tem tudo, porque o Senhor ainda quer o meu dízimo, o Senhor quer a minha oferta. A gente se prende a isso, mas Deus ele faz tanto mais por nós. Ele faz algo tão mais poderoso, algo mais tão grandioso nas nossas vidas, pelo simples fato de dizimar e ofertar. Mesma coisa na sua vida. O simples fato de você estar vindo para a casa do Senhor, com uma Bíblia embaixo do braço, vir aqui pedir perdão, orar, buscar ser uma pessoa melhor, chegar na sua casa, orar, ler a palavra do Senhor, tentar ser uma pessoa melhor dentro e fora da igreja, é um preço muito pequeno a se pagar por algo tão grande que Deus faz na sua vida todos os dias. Todos os dias. Na semana passada, eu tive um pesadelo. E eu me lembro que semana passada, quarta, quinta, sexta e sábado, eu não orei muito. E nem li muito a Bíblia. Estava um pouquinho desanimado, um pouquinho cansado, mas eu sabia que era batalha espiritual. Então eu sabia que nada que fosse muito estranho vindo à minha mente era de mim, e sim ataque espiritual. E eu fiquei: não, isso aqui é coisa do inimigo, esses pensamentos aqui não são do Senhor, mas eu preciso orar, eu preciso ler um pouco de Bíblia. E eu não fiz muito isso nesses 4 dias. Então eu tive um pesadelo, eu tive um sonho, no qual eu estava num jardim, do lado de uma mansão, e eu vi um demônio agarrado numa pilastra. E ele olhava para mim e ele sorria. E eu olhei para aquilo, e na hora que a primeira coisa que eu pensei foi assim: está repreendido em nome de Jesus. Só que ao mesmo tempo eu sabia que eu não estava orando muito, eu não estava andando muito com Deus. Vamos dizer assim, para simplificar, eu estava muito sem poder. Que a gente sabe que Cristo, Ele é poder. O nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, a gente sabe disso. E não é qualquer pessoa, não é de qualquer jeito que se usa o nome de Deus. Não se anda de qualquer jeito para representar a Deus, e não se anda de qualquer jeito para ter o poder de Deus atuando na sua vida. E na hora que eu vi aquele demônio, foi até um pouco engraçado, porque na hora que eu vi ele, eu olhei para a cara dele, ele estava sorrindo, eu peguei e falei assim: eu vou voltar aqui depois, e eu vou pegar você. E aí ele começou a rir, ele falou: você vai fazer o quê? Eu falei: depois que eu estiver mais forte, eu vou voltar aqui, eu vou mandar você sair em nome de Jesus, e você vai sair. E aí o resto do sonho, aconteceu muitas coisas, eu acordei. Na hora que eu acordei, eu pedi perdão a Deus, eu falei: Deus, esses dias eu não andei muito contigo, e eu sei que isso deixa o Senhor triste e também me deixa triste. Até mesmo em sonho, Deus ele mostra a importância de estarmos andando com Ele, porque o sangue de Jesus tem poder, a presença do Senhor em nós tem poder, e nós não podemos andar de qualquer jeito. Porque se a gente for analisar com muito carinho, eu falo isso pra mim, pra ninguém pensar que eu tô tentando ofender. É muita burrice minha deixar de orar, deixar de jejuar, deixar de frequentar a casa do Senhor. Eu falo isso pra mim, porque muitas vezes essa vontade vem, muitas vezes o desânimo ele é grande. Não é porque eu tô aqui de segunda, de quarta, de domingo, porque eu tô aqui muitas vezes louvando, pregando, tirando as fotos, que eu fico com aquele amor, aquele desejo imenso por vir. Tem dias que não vem, tem dia que você não quer,
Tem dia que eu não quero descer 2 ladeiras e subir 2 ladeiras de novo. Tem dia que eu fico embaçando aqui devagarinho para ver se alguém me oferece carona. Eu falo mesmo, porque tem dia que dá preguiça, porque eu não quero. Tem dia que eu estou aqui e está muito gostoso, mas aí eu tenho que sair e buscar minha irmã. Mas são essas coisas, eu vou deixar de andar com ele? Não, eu gosto de Deus andando comigo. É muito precioso, é o que eu tenho de mais precioso. Eu vejo o mundo do jeito que está e tem preocupações que eu divido com muitas outras pessoas. Sobre dinheiro, família, uma casa, aluguel, eu divido as mesmas preocupações. Só que a única diferença é que muitas vezes eu ando com Jesus e essa pessoa não. E eu vejo o que esses problemas fazem na cabeça e na saúde dessa pessoa. Eu olho e penso assim, eu não quero isso para mim não. Mesmo com essas dificuldades, mesmo com esses pensamentos, essas preocupações, Jesus está comigo. E Ele me ajuda a lidar com essas coisas. Quem não anda com Jesus, não. Quem não anda com Jesus se sente sobrecarregado com o peso do mundo sobre as costas. E a palavra do Senhor diz que Ele pega o fardo maior e coloca sobre as costas dele, e coloca aquele mais leve em nós. Eu não deixo de estar preocupado, mas eu não vou ficar pirado por causa disso. Porque Deus anda comigo, porque Deus anda conosco, porque Deus era com Davi. Deus era com Davi, porque Davi era com Deus. Então que essa noite a gente tenha esse sentimento no nosso coração, que nós precisamos andar com Deus. Todo mundo aqui deseja que Deus esteja andando com cada um de vocês. Eu sou uma das pessoas que também quer que Deus ande comigo. Mas nós temos que andar com Deus para que Ele ande conosco. Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Sabe quando você quer muita atenção de uma pessoa e ela não te dá? Sabe quando você fica muitas vezes esperando só uma pessoa chegar em casa para você conversar com ela? E essa pessoa quando chega não te dá atenção? E fica aquela sensação estranha? Com Deus é a mesma coisa, com o Espírito Santo é a mesma coisa. É aquela vozinha, depois que passa do meio-dia, das 5 horas da tarde, você pensa e faz assim, nossa, eu nem orei hoje ainda, né? Eu nem li a Bíblia hoje, eu nem ouvi um louvor, daqui a pouco tá de noite, eu vou ficar com preguiça, eu não vou querer fazer. Isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo ali, ó, ei, fala comigo. Eu quero andar com você. Você disse que quer andar comigo, mas eu quero andar com você também. Você tem que fazer por onde? Não importa a situação, a gente tem que ser como Davi. Ainda que a gente esteja lá embaixo com a expectativa muito pequena de uma simples carroça, nós temos que estar ali com Deus para que Deus esteja conosco. E ainda quando as coisas melhorarem e a gente tiver derrubado um gigante, todo mundo tiver visto, achando que foi do nada, que você tenha no seu coração, que quando você estava levando a carroça, você estava com ele, e agora que você derrotou o gigante, você continua com ele também. Amém? Glória a Deus. Aqui em Mateus 5,16... Coloca aí para mim, Adriano, por favor. Aleluia. Mateus 5,16. Amém. Diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus. Vou ler mais uma vez. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está no céu. Você pode ter certeza que por mais que você pense assim, Deus, eu estou passando por algo muito difícil, eu estou passando por algo que eu acho que eu não vou dar conta, mas com o Senhor eu vou, com o Senhor eu vou encarar. Você pode ter certeza que todo mundo está vendo, não apenas na sua igreja, não apenas na sua família. Eu estou esperando algo que Deus me prometeu, e eu confesso que a minha situação está um pouco apertada, e se não fosse pelo Espírito Santo eu estaria bem desesperado, muito mais preocupado do que eu estou. Mas eu sei que Jesus ele me ajuda com isso. E tem pessoas próximas a mim que elas sabem que eu estou nessa espera, que muitas vezes me mandam mensagem perguntando se Deus já cumpriu a promessa dele. E vocês podem ter certeza que toda promessa que Deus cumprir na sua vida vai glorificar o nome dele também. Deus ele quer que o nome dele seja glorificado, amém? Deus tem esse desejo, que o nome dele seja glorificado, exaltado, magnificado. Esse é o desejo de Deus. E você pode ter certeza que se ele cumprir o que ele te prometeu na sua vida, se ele te dar uma grande vitória, o nome dele vai ser glorificado. E então sim, não apenas por amor, mas Deus ele quer que as promessas dele aconteçam na vida dele, para o nome dele também ser glorificado. Então nunca duvide que Deus queira te abençoar, porque ele quer. É algo que eu posso falar aqui sem medo nenhum, e não é revelação nem nada do tipo. Deus quer nos abençoar, a mim e a cada um de vocês. É o desejo do Senhor. Nós já somos abençoados, e Deus tem o desejo de nos abençoar, mas a gente tem que seguir tudo que está aqui. Por mais que seja difícil, Deus ele trabalha em nós,
E para finalizar, 1 Crônicas 16:11 diz assim: buscar o Senhor e a sua força, e a sua face, continuamente. Isso aqui é o simples fato de buscar o Senhor todos os dias. Buscar o Senhor todos os dias vai nos gerar força, vai nos gerar alegria, continuamente. Quando diz aqui buscar a sua face, é algo mais íntimo. É algo ali que quando você está próximo de uma pessoa, que você vê ela face a face. É assim que nós devemos buscar ao Senhor, como se Ele estivesse aqui, na nossa frente, na minha frente. Muitos momentos quando eu estou em casa e eu vou orar, na hora que eu sento no sofá, eu dou um tapinha do meu lado e falo assim: Espírito Santo, senta aqui do meu lado, que eu quero conversar com o Senhor face a face. Essa é a disponibilidade que nós temos desse Deus, esse Deus tão poderoso, que às vezes parece tão intocável. Ele está a uma simples distância de um lugar no sofá do seu lado. Nós temos acesso ao Pai. Não é preciso um grande profeta para orar por você, não é preciso grandes movimentações espirituais. A partir do momento que você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, que você crê que Ele foi morto e ressuscitou no terceiro dia, a partir do momento que você tem isso declarado, você tem o Espírito Santo dentro de você, e Ele está uma simples conversa. É tão fácil eu pegar e mandar mensagem agora para o meu irmão e começar a conversar com ele, né? A gente vê que o WhatsApp facilita tantas coisas, mas sabia que Deus está muito mais próximo, o contato com Deus é muito mais fácil do que uma simples mensagem. Você não precisa nem mexer os dedos, você só mexe a boca, Ele está ali do seu lado, Ele te escuta, Ele conversa com você, e Ele quer andar com você. Deus quer andar conosco, amém? Foi essa palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Eu peço apenas que os irmãos coloquem a mão sobre o coração, fechem os olhos. Eu quero orar sobre a sua vida. Senhor meu Deus e amado Pai, eu te agradeço por essa noite, Pai. Eu te agradeço pelo que o Senhor tem falado aqui. Eu te agradeço, Pai, porque Tu és grande, porque o Seu nome é maravilhoso e a Sua presença é inigualável, inconfundível. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor sabe, Pai, eu sou pecador, eu sou falho, eu não sou melhor do que ninguém, eu não estou num nível espiritual superior, eu não estou transcendendo, Pai, mas sabemos, Pai, que o Senhor está conosco. Por mais que eu seja falho, o Senhor me usa. Por mais que todos nós aqui sejamos falhos, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda. O Senhor tem recebido nossas orações, o Senhor tem colhido nossos corações em suas mãos, Pai. O Senhor tem nos sondado. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem nos dado palavras, Pai. O Senhor tem sido conosco todos os dias, Pai, nas nossas famílias, nas nossas casas, Pai. E Tu és um Deus, Espírito Santo de Deus, Tu és um Deus que constantemente diz aos seus filhos que quer um relacionamento mais íntimo, que quer algo mais profundo, que quer uma mudança poderosa, Pai, que nem os homens e nem Satanás pode esperar. Sabemos que aquilo que o Senhor tem para fazer, Pai, na vida de todos aqui dessa igreja, Pai, é algo grande. Eu pedi para o Senhor, Pai, eu falei para Ti, Pai, leva apenas aqueles que devem ouvir a Sua palavra, para que aquilo que seja lançado não seja perdido, mas seja guardado nos corações, Pai. E eu sei que o Senhor atendeu ao meu pedido, Pai, porque era para glorificar o Seu nome. Todos nós aqui temos inúmeras necessidades, Pai, mas o Senhor nos supre, o Senhor nos guarda, e Deus manda te dizer: tenha esperança, tudo vai dar certo, apenas permita que eu ande com você, e que você ande comigo. Aleluia, Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida de todos que estão aqui, Pai. Eu peço que o Senhor cubra todos aqui com Teu sangue, Pai, que o Seu poder se manifeste na vida de todos nós, Pai, que todas as promessas que o Senhor nos fez, Pai, venham a se cumprir, Pai, para que todos nós possamos ver que o Senhor é conosco, e que o Seu nome, assim como foi dito aqui, que o Seu nome seja glorificado, com todas as bênçãos que estão para acontecer na vida de todos que estão aqui. E eu já declaro aqui que todo o poder de Satanás, toda a agitação, todo o reboliço espiritual, toda a reunião do inferno, toda a macumbaria, toda a magia, toda a depressão, ansiedade vai cair por terra agora em nome de Jesus, Pai. Porque sabemos, Pai, que muitas vezes o Senhor tira de uma vez e em outros momentos o Senhor faz um processo. Seja lá qual for o Seu plano, Pai, desvia os nossos olhos das coisas inúteis, para que a gente possa viver o caminho que o Senhor tem para nós, com o Senhor andando do nosso lado e nós andando do Seu lado. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria chamar aqui o pastor. Que a gente venha a crer que o Senhor, Ele quer andar conosco, e nós devemos andar com Ele, amém?